Graça e paz, queridos. Pastor Raimundo Nonato, estou passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu agradeço a Deus, primeiramente, por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês, os inscritos neste canal, todos vocês que sempre estão compartilhando estas mensagens. Vocês são participantes de tudo isso. Vocês que têm nos ajudado a pregar o Evangelho. Porque quando você compartilha, você está sendo um participante, você está sendo um instrumento usado por Deus para levar essa mensagem para outras pessoas. E eu peço a você neste momento, por favor, já compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal, curta, comente, fique à vontade. E a palavra que Deus assentou ao meu coração está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia, porque verão a Deus. Palavra abençoada, né? Aqui o Senhor Jesus, ele está na sua série de Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa aqui em Mateus capítulo 5, vai até Mateus capítulo 7, ele começa ali a série do seu Sermão do Monte, que a gente conhece como Sermão do Monte, Sermão da Montanha, e ali ele começa a falar das bem-aventuranças, são 8 bem-aventuranças aqui em Mateus capítulo 5, e hoje Deus assentou ao meu coração essa bem-aventurança que está em Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados. Bem-aventurado significa feliz. Então, bem-aventurados, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos, aqui, Mateus capítulo 5, Jesus, ele está falando ali para aquele povo sobre a importância, a necessidade e o que devemos, né? Ter um coração limpo, porque nos dias de Jesus, os judeus, eles davam muito valor ali à limpeza, né? Eles davam valor à limpeza, à pureza exterior. Mas aqui Jesus, ele chama a atenção deles a ênfase da limpeza interior, ou seja, do nosso coração, porque você vai ver várias vezes Jesus falando ali para eles que eles honravam com os lábios, mas o coração estava distante de Deus. E o nosso coração, querido, por natureza, o coração do homem é mau por natureza, é corrompido, porque Deus criou o homem perfeito, mas o pecado entrou na raça humana e o pecado alastrou, e todo ser humano já nasce com essa natureza inclinada ao mal. E precisamos de Jesus Cristo. Precisamos buscar essa pureza, estarmos com os nossos corações limpos, purificados. Quando a Bíblia fala de coração, sempre que vai falar na Bíblia de coração, ali, as Escrituras falam de coração na totalidade do homem. Isso inclui mente, vontade e emoções. Não está falando literalmente do órgão que bombeia o sangue. E você pode ver que lá em Mateus capítulo 15, você vai ver lá em Mateus 15, no versículo 19, que a Bíblia vai dizer: porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Isso vem do coração do homem, esses maus desígnios. A Bíblia vai dizer lá em Jeremias capítulo 17 que mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem. E muitas vezes você vê pessoas falar assim: eu sou tão bom, né? O meu coração é bom. Sem Jesus Cristo, querido, nós não conseguimos nos purificar. Só Jesus Cristo para nos limpar e para nos purificar. Por isso precisamos entregar nossa vida a Jesus, entregar os nossos caminhos a Ele, permitir que Ele venha nos limpar e que Ele venha nos purificar. Porque Jesus está dizendo: é bem-aventurado, é felizes os limpos de coração. E por quê? Porque eles vão ver a Deus, verão a Deus. Essa limpeza de coração, somente Jesus pode nos limpar.
Só Ele pode nos limpar. A Bíblia vai dizer lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É o Senhor Jesus. Esse purificar vem pela palavra de Deus. Efésios 5 vai dizer, lá em Efésios capítulo 5, né, que nós somos santificados, lavados pela lavagem da palavra. É a palavra de Deus que nos limpa, que nos lava e que nos purifica. Então você precisa entender isso. Você precisa buscar Jesus. Quantas vezes a gente faz tantas coisas pelos desejos dos nossos corações? Tem pessoas que falam assim, eu faço o que meu coração pede. O meu coração está pedindo, eu vou fazer. Nós não podemos fazer tudo o que o nosso coração pede, porque eu já falei, a palavra diz lá em Jeremias, que enganoso é o coração do homem. Que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas que o final são caminhos de morte, diz lá em Provérbios 16. Então o que eu tenho que fazer, querido? Eu tenho que fazer não o que meu coração pede, mas o que Deus fala ao meu coração, o que Deus está mandando eu fazer, o que Deus está falando ao meu coração. É diferente do que o meu coração está pedindo, porque tem coisas que o meu coração pede, que o seu coração pede, que não é aquilo que Deus quer, porque enganoso é o coração do homem. Então você precisa buscar essa limpeza, sabe? Porque se limpar, se purificar, faça que nem Davi. Davi no Salmo 51, você vai ver ele falar ali, não só em um versículo, mas mais de um. Ele vai dizer, purifica-me, Senhor, limpa-me do meu pecado. Entenda que sem Jesus você não consegue. Só Jesus. Essa limpeza não está dizendo que nós somos perfeitos. Quem aceita a Cristo, você que é cristão, você é perfeito. Não somos perfeitos. Enquanto estivermos nesta terra, não somos perfeitos. Seremos perfeitos quando estivermos na glória, aí sim, lá seremos perfeitos, sem pecado. Aqui nós pecamos, nós falhamos, e é por isso que nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que falhamos, que erramos e que precisamos da graça de Deus, que precisamos do favor de Deus e que precisamos de Jesus Cristo para nos limpar. Porque se nós não tivermos um coração limpo, purificado, se o Espírito Santo não estiver nos nossos corações, nós não veremos a Deus. Nós não veremos a Deus. Então, querido, nós precisamos, não somos perfeitos, mas precisamos buscar uma vida de santidade. Precisamos buscar uma vida de santidade, de santificação. Todos os dias. Porque a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 12, 14, sem santidade, ninguém verá a Deus. E Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você quer ver a Deus face a face, você quer estar na glória, você quer ir para os céus, então você precisa buscar uma vida de santidade, você precisa defender a santidade, você precisa viver uma vida de santificação, sabe? Não viver pelos seus desejos carnais, guiado pelo seu coração, mas sim viver uma vida de santidade na presença de Jesus, renunciando às suas vontades, os seus desejos e vivendo não pelas obras da carne, mas pelo fruto do Espírito. O salmista vai dizer no Salmo 24, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E no versículo 4, ele diz, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Aleluias! Então, queridos, precisamos buscar uma vida de santidade. Bem-aventurados os limpos de corações, ou seja, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Hoje, nós vemos Deus, né? A Bíblia vai dizer, né, que a gente não vê Ele face a face. 1 Coríntios 13, 12 vai dizer, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Bem-aventurados, felizes os limpos, porque verão a Deus. Um dia nós veremos Ele face a face, estaremos com Ele para sempre, na glória. Aleluia! Não tem coisa melhor do que essa. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, nós temos Deus dentro de nós, né? E um dia nós estaremos com Ele para sempre e veremos Ele face a face. Vale a pena, não é fácil. Nós temos que lutar todos os dias contra a nossa carne, contra o nosso eu, mas vale a pena. Busque essa vida de santificação, querido. Talvez você fale, é tão difícil, não é fácil, mas vale a pena. Você não quer ver a Deus, você não quer ir para a glória, você não quer ir para os céus, você precisa amar mais a Jesus. Você precisa obedecer à palavra. Você precisa viver uma vida de santidade, separado do pecado e separado para Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, querido, receba essa palavra de Deus na sua vida. Não estou dizendo que somos perfeitos, não. Precisamos todos os dias estar na presença do Senhor, pedir ajuda ao Senhor
e buscar permanecer em uma vida de santidade, buscando essa limpeza, né? Pedir para que o Senhor venha nos limpar e nos purificar, sabe? Porque o nosso coração é inclinado ao mal e sem Jesus nós não conseguimos. Deus abençoe a sua vida, receba essa palavra de Deus na sua vida. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Paz do Senhor.